always the noisy things that's great things. Nem sempre são as coisas barulhentas que são grandes coisas. It's not the noisy things. A wagon can go out in the field. When it's unloaded, it'll bump and rattle and make a lot of noise. Can come right back over them same bumps loaded with good things and won't even make a squeak. Why, it's loaded. Não são as coisas barulhentas. Uma carroça pode sair no campo. Quando está descarregada, ela dá solavancos e chacoalha e faz muito barulho, passando pelos mesmos buracos, carregada de boas coisas e nem mesmo faz um rangido. Ora, ela está carregada. What the church needs tonight is to be loaded, filled with the love of God. The sun can draw 1,000,000 gallons of water with less noise than we can pump a glass full out of a pump. That's right. O que a igreja precisa esta noite é estar carregada, cheia do amor de Deus. O sol pode extrair 1,000,000 de litros de água com menos barulho do que conseguimos encher um copo usando uma bomba manual. Isso mesmo. The heavens can sprinkle dew all over the earth with less noise than you can sprinkle your front lawn. Certainly. Did you ever hear the planets turning? Great things are quiet things. Os céus podem aspergir orvalhos sobre toda a terra com menos barulho do que você pode regar seu gramado da frente. Certamente, você já ouviu os planetas girando? As grandes coisas são coisas silenciosas. Watch the Holy Spirit when it comes in the night, how quiet it gets everything. But we're after sensations, running after little things, failing to hear that voice. Observe o Espírito Santo quando ele entra esta noite. Quão quieto ele faz ficar tudo. Mas nós estamos em busca de sensações, correndo atrás de coisinhas, deixando de ouvir aquela voz. Nós vamos ler aos Efésios, capítulo 4, versículo 5. Efésios 4, 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Grande Criador, reconhecemos que o mundo religioso não conseguirá ver o que o Senhor deseja, o que o Senhor mostra, porque é exclusivo para o seu povo, para os seus filhos, como em todas as épocas. O Senhor não procurou abafar o mundo para que todos vissem, mas revelou aos ninguéms. É a sua obra, é o seu trabalho também neste dia. Ajuda-nos a entender que o Senhor trabalha
de forma simples, para podermos te acompanhar neste trabalho, para usufruirmos das tuas bênçãos naturais e espirituais, que o Senhor tem provido para aqueles que te amam. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A mensagem que endireita tudo. Bem, eu quero começar pelo que a gente já vem falando estes dias sobre o tempo em que nós estamos vivendo, que não é a era anterior. Porque na mente da pessoa sempre fica impregnado que aconteceu ontem. E sempre é um mistério o que acontece hoje. E Deus tem seu maná em cada dia. O maná de ontem passou. E se você notar, os bichos ajuntam nele, naquele maná, porque ele é de ontem. Desde o Velho Testamento, nós notamos que o maná que estava no terceiro compartimento, atrás do véu do templo, do tabernáculo, era o mesmo maná que caía no arraial. E aquele maná que caía no arraial, ele bichava. De um dia para o outro, criava bicho. E aquele maná que estava além do véu, dentro da panela dourada, ele não se contaminava, não criava bicho. Era exatamente o lugar, a posição onde a palavra está, o maná está, o alimento está escondido. Você tem a mensagem de Jesus. Dentro de duas etapas dele, você tem bicho na sua alimentação. Quando você toma a terceira etapa de Jesus Cristo, que é uma mensagem misteriosa, que ele disse: se vocês não comerem a carne e não beberem o sangue do Filho do Homem, vocês não terão vida em si mesmo. É uma mensagem esquisita, uma mensagem que os outros não pregavam, e que a religião tradicional, que era a ortodoxa, a judia do dia, estava pregando uma mensagem que não combinava com a de Jesus. Jesus pregando uma mensagem que não combinava com os ortodoxos daquele tempo. E sempre Deus faz isso, porque o que ontem foi vivido como maná, comemos aquilo como maná ontem, para hoje ele não é alimento mais substancial. Aquilo cria bicho. É bicho de ressurreição isolada, assim você vai vendo. Bicho de dualidade, bicho de encontro pastoral, e assim por diante. Mas não está na mensagem do profeta, mas você está na primeira e segunda etapa do profeta. Então aquilo criou bicho. E eles que só vivem através dos bichos da alimentação anterior, eles se ajuntam a esse tipo de comida, porque suas naturezas conferem com aquelas dos bichos, dos que
não pode alcançar o alimento do dia. Mas ontem não foi bem? Foi, mas hoje não é. Irmão Branham mostra isso em suas mensagens, e como ele diz aqui também, tentando fazer um serviço para Deus, além da sua vontade, ele fala sobre isso. Não estamos vivendo numa era pentecostal agora, estamos além dessa era. E o povo de dentro da mensagem, eles querem fazer você crer que precisa ressuscitar a era pentecostal. O povo assembleano, eles fizeram a festa de 100 anos do Pentecostes, porque o Pentecostes no Brasil, com 100 anos, acho que em 2009, com 100 anos, é bonito, mas aquilo é passado, aquilo tornou-se bicho, e aí você forma um monte de denominações e de crentes que só se alimenta com aquele tipo de mensagem de ontem. E Deus, depois daquela mensagem pentecostal, já mandou a do Elias, já mandou a do sétimo anjo, já mandou a do filho do homem, e eles não sabem nada desse alimento. Então, eles só vivem comendo coisas de ontem, porque eles não podem mudar, eles não deixam da sua tradição. O judeu perdeu Jesus porque eles não deixavam da tradição de seus pais, de guardar o sábado, de não comer carne de porco e assim por diante. Quando Jesus chegou e eles viram Jesus como era, dizem: não, ele não é como o nosso Moisés, ele é diferente, ele prega diferente. Ele estava ali curando no sábado, as pessoas não podiam trabalhar no sábado, agora ele está fazendo obras no sábado, porque eles queriam que aquele profeta, aquele mensageiro daquele dia, viesse trazer vida ao alimento morto. E aquele alimento passa, você tem que jogar fora. No arraial de Israel, você só podia colher uma quantidade que dava para a sua família alimentar hoje. Mas vamos prevenir para amanhã, diz, não. E tinha uns espertos que ajuntavam mais maná com medo de passar fome amanhã. Eles ajuntavam mais maná hoje, comiam e sobrava. Aí quando no outro dia eles iam na panela para comer aquele maná, estava tudo cheio de bicho. Eles ouviam Moisés, mas não obedeciam. O povo ouviu Jesus, mas não obedeceram. O povo ouviu Branham, mas não obedeceram. E muitas vezes hoje o povo ouve a mensagem, mas não obedece. Então não é questão de você pensar que vai para o céu segundo o seu entendimento, segundo o meu entendimento. Nós vamos segundo a palavra de Deus. Não vamos poder mudar nem um jota, nem um tio. Isto é, as Escrituras. E se o irmão Branham diz que não estamos vivendo em uma era pentecostal, para que o povo da mensagem está lutando para ter uma era pentecostal, para pular, para gritar, para falar línguas, para curar enfermos? E eles perdem o maná que Deus colocou dentro da panela dourada, no terceiro compartimento, além do véu. Agora, tem hora que a gente fala além do véu, as pessoas não entendem, né? O tabernáculo tinha um véu aqui. E lá atrás, ninguém podia entrar senão o sumo sacerdote uma vez ao ano. E com o sangue que ele entrava, e ele tinha que estar vestido corretamente, falando corretamente, andando corretamente, para ele entrar lá, senão ele entrava e morria lá atrás. Por isso ele já entrava atrás do véu amarrado na sua cintura, e tinha umas campainhas em sua roupa. Enquanto ele andava, aquelas campainhas, diz o irmão Branham, que era como dizer: santo, santo, santo é o Senhor. Então tinha algo movimentando para que a congregação soubesse: o nosso sacerdote está vivo, ele não morreu. Porque se morresse o sacerdote lá dentro, ele entrasse de uma forma ilícita. Hoje qualquer pessoa entra, qualquer pessoa diz que é pastor, qualquer pessoa prega o evangelho, qualquer pessoa está tomando o dízimo do povo.
Então, eles não têm mais aquilo que tinha o povo do passado. Eles tinham respeito, eles tinham ordem, eles tinham até a ordem na descendência. Não era qualquer um que podia ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. Hoje eles entram de qualquer forma. Eles acham que porque estudaram, eles têm direito de ser pregadores, pastores, reverendos e assim por diante. E não tem nada a ver com as Escrituras. E o maná lá atrás do véu, quem podia ir lá comer era só o sumo sacerdote. Aí Jesus veio, morreu, rasgou o véu. Todo mundo pode entrar lá e comer aquele maná que só o sumo sacerdote podia comer. Agora todo mundo pode comer, pode pegar o Velho Testamento, comer o Novo Testamento, todo mundo. Por quê? O véu foi rasgado de alto a baixo para que tivesse uma entrada livre do povo para comer aquele maná, aquela alimentação. Se você come uma alimentação de Moisés que não é interpretada por Jesus, ela te mata. É isso que você tem que perceber. O único intérprete da lei é Jesus. Porque a graça, a lei foi dada por Moisés, diz a Bíblia, mas a graça e a verdade nos vieram por Jesus Cristo. Então, se você lê a lei e não foi interpretada nos evangelhos por Jesus, da forma que Moisés disse, então, aquilo que Moisés disse se torna uma tradição no tempo de Jesus. E o povo se agarra ao velho maná, ao que Moisés disse, enquanto Deus tinha um novo maná e eles estavam perdendo a alimentação. Assim é nos dias de Brana. Tudo que Jesus falou, porque Deus é o intérprete de sua própria palavra, e tudo que Jesus falou no Apocalipse, só temos na Bíblia uma pessoa capaz para interpretar aquilo. É o profeta, o sétimo anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Esse é o único que pode tomar aquela palavra de Jesus e interpretar. Se você toma a palavra de Jesus sem aquela interpretação, você vai comer, mas vai morrer. Ela tem bicho. Aquela alimentação bichou. Ela passou do tempo. Deus já tem uma nova alimentação. Eu sei que as pessoas dizem, vocês são doidos, porque como que pode ter terminado aquela alimentação que Jesus disse? Foi Jesus que falou que vinha um que seria maior do que ele, e que ia fazer mais coisas do que ele, e esse um já veio, foi o sétimo anjo, para fazer coisas que Jesus não pôde fazer. Agora, tudo isto está atrás do véu. Você ouve a mensagem do irmão Brana, você lê a mensagem do irmão Brana, é uma coisa, mas atrás daquele véu, atrás daquela mensagem, tem uma outra mensagem. E não é vista. Por que não se vê? Por causa do véu. Atrás daquela mensagem, atrás do véu, Jesus tinha uma outra mensagem, que era a mensagem do sétimo anjo. Atrás da mensagem, do véu da mensagem do sétimo anjo, tem outra mensagem que a gente nunca conseguiu ver. Mas atrás do véu, Brana, tem outra mensagem. Se você não rasgar o véu de Apocalipse 10, de 1 a 7, você não vê a próxima mensagem, Apocalipse 10, 8 a 11. Porque é um véu que esconde uma mensagem. E tem que ser rasgado. O véu do templo teve que ser rasgado, porque escondia a mensagem do maná que não tinha bicho. Escondia aquela mensagem. Aí rasgou o véu quando Jesus morreu. Quando Brana veio, o sétimo anjo pregou sua mensagem, rasgou o véu dos mistérios escondidos dentro do Apocalipse. Ninguém nunca pôde comer aquilo, ninguém pôde entrar, nenhum pastor, nenhum teólogo pôde entrar ali e comer e dizer, isso é real, isso é verdade. No Velho Testamento, só o sumo sacerdote podia entrar atrás do véu. No Novo Testamento, só um profeta
pode entrar atrás do véu e trazer o alimento para nós. Foi por isso que Pedro foi atrás do véu e trouxe o alimento de Cristo para nós depois que o véu foi rasgado. Paulo trouxe o alimento para nós depois que o véu de Cristo foi rasgado. Mas o Apocalipse capítulo 10 diz que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, se cumpriria o mistério de Deus. Outra forma, o véu seria rasgado. Cada vez que Deus rasga o véu, ele mostra algo escondido que estava atrás daquele véu. O véu é uma carne, o véu é um corpo, mas tem que ser rasgado. Se você não rasga o véu de Jesus, você não vê o Espírito Santo. Se você não rasga o véu das eras, você não vê Brana. Se você não rasga o véu Brana, você não vê João. Até que você possa rasgar o véu João e ver Moisés e Elias. Aí o irmão Brana disse: se você estiver apercebido, vocês o verão. Mas os que não vê aquilo que está atrás daquela carne, atrás daquele véu, porque atrás do véu, atrás das mensagens do irmão Brana que você lê e vê, atrás tem o mistério. Atrás é o véu, é aquilo que ele não pôde falar. Então você tem que rasgar aquele véu e chegar ali e encontrar aquele pão da vida, aquele maná que ninguém pôde comer. Bom, irmãos, é simples. Só o sumo sacerdote comia o maná atrás do véu. Jesus veio, rasgou o véu, todos nós podemos comer o maná que estava escondido no Velho Testamento. Aí Brana veio e rasgou o véu dos mistérios, todos nós podemos comer o que Brana rasgou aquele véu, porque Deus deu para ele a mensagem, rasgou o véu e nós vimos o que foi revelado. Aí vem João e faz o mesmo trabalho. Você tem que ver João um ministério. As pessoas tropeçam porque primeiro tem que ver o ministério para depois ver o homem. Você não pode ver o homem primeiro. O homem você tem que rasgar ele. O homem é o véu. Então tem que rasgar Brana para ver o que ele pregou. Tem que rasgar João para ver o que ele pregou. Rasgar, deixar aquilo à vista. Entende? Porque tem algo dentro que está escondido. Todos os mistérios dos 7 selos que cumpriu durante 7 eras da igreja, todos os mistérios estavam escondidos dentro de um vaso de barro, chamado Brana. Todos os mistérios da lei estavam escondidos dentro de um vaso de barro, chamado Jesus. E tudo que William Brana não pôde falar, porque Deus disse para ele, não diga a ninguém, está dentro de um vaso de barro, chamado João. Tudo aquilo você vai ter, eu vou ter que encontrar um dia este personagem, que eu vou ter que rasgar ele, para me ver o que está lá dentro. O que é uma águia? É rasgador com o bico. É isso que o eleito é. Agora, você toma um monte de abutre, carniceiro, e só come a mensagem de ontem, que já está fedendo, que já criou bicho. Você pergunta por que aquele urubu entra dentro daquele animal fedido. Ele tem natureza para aquilo. Por que as pessoas entram dentro daquela mensagem que terminou o vigor, que não serve mais para hoje? Porque entram atrás. E estou falando de primeira e segunda etapa. Eu não estou falando de terceira. A terceira etapa é uma mensagem que escondeu para nós, escondeu todo o mistério que irmão Brana não podia falar, dentro da terceira etapa. Ele pregou uma terceira etapa e deixou coisas sem falar, porque aquilo tinha que estar escondido, para que nos dias, não da voz do sétimo anjo, mas nos dias de João, nós sempre pregamos, é diferente, é nos dias da voz do sétimo anjo. Sim, mas foi revelado, mas teve coisa que o sétimo anjo não pôde revelar, porque Deus disse para ele, não diga a ninguém. Quando rasgar João, ele pegar e comer o livrinho, aí
vocês vão ver isso. E de outra forma, nós não podemos ver. Mas a questão é sempre olhar para um alimento anterior e ficar agarrado àquele alimento de ontem. Foi gostoso, mas se você tiver um fresquinho hoje, é melhor que o de ontem. Tem que entender isso. Isso é Bíblia Sagrada. O alimento da lei foi bom para Moisés, foi bom durante o Velho Testamento, até que viesse Jesus. Veio Jesus, o alimento de Moisés não funcionou mais. Não, Jesus começou a resumir tudo, os mandamentos, já resumiu e trouxe uma mensagem para nós, diferente daquela que Moisés trouxe. Paulo veio e diz: quando você for no mercado para comprar carne, alimento, você não pergunta o que é por motivo de consciência. Se for de porco eu não vou levar. Paulo já ensinou isso. E se você conversasse com Moisés, Moisés diria: se você for no açougue, não compra carne de porco. É você conversar com Moisés. A questão é com quem você conversa. A questão é você estar com o mensageiro atrasado, aquele que cumpriu a sua parte lá atrás, e que ele mesmo disse: olha, tem uma coisa, Deus vai levantar um do nosso meio, um dentre Israel, Deus vai levantar um. Ele mesmo estava profetizando do Cristo que viria. Agora, Cristo também no seu dia estava profetizando do 7º anjo que viria. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque vou para o meu Pai. Então ele estava profetizando de outro que viria. Aí vem o irmão Brana e revela todas as coisas, e depois ele profetiza de outro que viria. O irmão Brana falou sobre tudo isso aí. Você sabe, e se não sabe, procura saber qual a mensagem do irmão Brana. Foi o irmão Brana que falou: eu não estarei aqui julgando a próxima geração. Deus terá um homem naquela próxima geração, nos próximos 40 anos. Eu também não estarei aqui para julgar a próxima geração. A próxima geração, que eu já disse para vocês, da 2040. Eu não estarei aqui para julgar a próxima geração. Deus terá uma pessoa para julgar aquela geração. Não, mas será que não vai dar arrebatamento, não vai entrar milênio? Eu não estou pensando nisso aí, estou pensando em geração. Então você tem que saber que nós não estaremos aqui na próxima geração. A próxima geração não vai ser julgada pela nossa mensagem, será julgada pela mensagem que aparecer lá. Se é Moisés e Elias que vai vir e pregar para eles, se já for isto, então será a mensagem deles, que eles vão ter que ouvir. Agora, no tempo do irmão Brana, ele julgou os Estados Unidos e todas as demais nações que puderam receber a sua palavra. Agora é o nosso tempo, esse é o nosso tempo. E não adianta você querer trazer coisas da era pentecostal para a era do irmão Brana. E não adianta você querer trazer coisas da era do irmão Brana para a era de João. Oh, gente, tem que largar de ser cego. Por quê? Se você pega as coisas do irmão Brana e traz para a era de João, o que você vai ter que dizer? Olha, só tem Brana. Mas o que ele não revelou? Aí você vai ter que trazer um bichinho. Vai ter que trazer um bichinho. Ele vai voltar para revelar. Isso é bichinho no maná. Aquele maná criou bicho. Aí vai fazer isto, vai fazer aquilo. Aí se alguém diz: olha, irmão Brana não revelou os 7 selos, o que você vai ter que fazer? Trazer um bichinho, dizendo: vai ter um homem que vai revelar os 7 selos. Agora, quando você diz aquilo que o irmão Brana não pôde falar, Deus diz para ele: não diga a ninguém. Isso não é bicho, isso é uma nova mensagem. Não diga a ninguém. Se Brana não podia dizer a ninguém, então chegou a era de João, após Apocalipse 10, de 1 a 7, Apocalipse 10, de 8 a 11. Vai ao anjo e toma dele o livrinho e coma. Então isso daí é a mensagem fresca do dia, mas as pessoas sempre querem o maná de ontem. E a mensagem que você ouve hoje, ela endireita tudo. A mensagem de Jesus endireitou a de Moisés. A mensagem da revelação dos selos endireitou a de Jesus. Mas Jesus tinha mensagem, ele não podia falar. O próprio Jesus falou
que ele não podia falar aquilo. Tenho muitas coisas a vos dizer, mas vocês não podem suportar, e nem ainda o podeis. Mas quando vier aquele Consolador, o Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Aí você pensa que aquele Consolador, o Espírito de verdade, foi nos dias de Pedro, que a gente sempre viu uma parte da coisa. Foi nos dias de Pedro. Não, nos dias de Pedro você só ficou sabendo do batismo, das línguas estranhas. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vos ensinará todas as coisas. Irmão, a era que o Espírito Santo veio foi exatamente depois da era pentecostal. O Espírito Santo veio verdadeiramente em carne, chamado Brana, o Espírito Santo em carne. Eles não podem ver isso, mas quando o Espírito Santo viesse, ele ensinaria todas as coisas. Pedro não nos ensinou todas as coisas, foi a era do Espírito Santo naquele dia, mas ele só ensinou que Jesus não podia falar no seu dia. Mas Jesus estava falando de alguém que viria no final, em São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Não era Pedro, não era Paulo, não eram os mensageiros. Nenhum deles prova pela Bíblia e pela história de que eles fizeram mais do que Jesus. E Jesus falou: aquele que vier, que crê em mim, fará. Não é farão, é um só. Aquele que crê em mim fará. São João 14:12. Então, aqui leva o indivíduo à revelação, leva a ele comer o maná do dia. Aquilo que Jesus não pôde dizer, Brana disse. Aquilo que Brana não pôde dizer, João dirá. Vamos deixando assim, que é melhor, né? O eleito não é enganado. O eleito, como o irmão Brana pregava e dizia, quando Malaquias 4 acontecer, estava acontecendo. Quando Deus nos mandar o 7º anjo, era ele. Ele tinha que deixar a mensagem encoberta. E a mensagem do dia endireita as coisas. Aquilo que você não pôde ter endireitado com a lei de Moisés, Jesus endireitou. Você pensa bem, se na lei de Moisés, você pegava uma prostituta e metia pedra nela. E no tempo de Jesus, os homens da lei de Moisés com a mão cheia de pedra para jogar numa prostituta. E a prostituta correu. E sorte dela, sorte é a eleição, né? É a eleição. Ela encontrou Jesus. E eles, os homens da velha tradição de Moisés, você tem que jogar pedra na prostituta, tem que matá-la apedrejada. Ele está com pedra na mão. E eles sacaram da espada de Moisés e falou para Jesus, na lei de Moisés ele disse que é para pegar e jogar pedra nessa prostituta. Então eu quero ver o que tu dizes. Tu és maior que Moisés? Eles não sabiam que Jesus tinha resposta. Eu quero ver o que tu dizes. Em outras palavras, acuamos essa prostituta até a sua presença e agora ou tu cumpres a lei, porque tu disseste que é filho de Deus, cumpres a lei, ou nós não creremos em ti. Vamos ver o que vai acontecer. E ele simplesmente diz, aquele que tiver sem pecado, seja o primeiro a jogar pedra na prostituta. Saíram um por um e deixaram a pedra cair. Um por um e foram embora. Eles pensavam que Jesus não tinha resposta. E eles foram mais honestos do que muitos crentes hoje, jogadores de pedra, mesmo sabendo que foi revelado um novo nome, Bran, quer dizer, significa perfeito, perfeição. Não adianta você falar para um indivíduo cego pior do que aqueles que viviam na tradição de Moisés. Eles vivem na tradição de Brana. Eles não podem tomar a mensagem do dia. Se Brana estivesse aqui, ele estaria pregando o que eu estou pregando. Porque Brana não está, porque ele não podia pregar.
Então é tempo da pessoa se despertar, ela precisa se despertar e ver. Tem uma mensagem que conserta, que endireita tudo. As outras não podem endireitar. Moisés falhou. Jesus veio com a graça para nós, para nos salvar, mas não pôde dar tudo para nós. Mas ele falou que viria alguém que faria isso. Ele disse que o Espírito Santo viria. E a gente sempre creu que o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes, então começou a ensinar toda a verdade. Não ensinaram toda a verdade. Mesmo ali no Pentecostes, eles não podiam ensinar toda a verdade, porque toda a verdade ainda estava no Apocalipse e ninguém podia ensinar o Apocalipse. Quando Branham revelou os selos, nós pensávamos que tinha sido revelado toda a palavra. Mas ficou claro que ainda Deus diz para William Branham: não diga a ninguém. Diz, essa parte encobre ela, porque haverá uma mensagem que vai endireitar isso daí. A gente sempre precisou olhar para o que Deus está fazendo, não para o que Deus fez. O povo hoje olha para o que Deus fez e esquece o que Deus está fazendo, porque não dá para ver o que Deus está fazendo no momento, endireitando as coisas. Sabe o que veio William Branham? Endireitando. Aqui nós temos mensagem que ele diz que depois de Lutero, Wesley, Pentecostes, vem uma mensagem que vem ajuntando os cabos soltos. Isto é, o que Lutero não pôde ensinar, o que Wesley não pôde ensinar, o que os pentecostais não puderam ensinar. Aí veio a mensagem de Branham, do sétimo anjo, ajuntando o que Lutero não ensinou, ajuntando o que Wesley não ensinou, ajuntando o que os pentecostais não ensinaram. Aí Branham ensinou. Lutero não ensinou ninguém a ser batizado em nome de Jesus Cristo. Lutero não ensinou nem largar do cachimbo. Ele não ensinou, porque a mensagem dele era: o justo viverá pela fé. E era o suficiente para aquele dia. Agora, nos dias de Wesley, se você quer pregar o justo viverá pela fé e bater naquela mensagem tradicional luterana, então ela tem bicho. Porque no tempo de Lutero, você tinha a mensagem de Lutero, mas você ainda continuava sem santificação. Ainda fumava. Ainda bebia. Aí vem o Wesley. O Wesley traz uma mensagem de santificação, sem a qual, diz a Bíblia, São João 14:12, Hebreus 14:12, 12:14, chega a esse tempo. Quando você chega a este momento, então essa mensagem: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, com a mensagem de Lutero, quem morreu nos dias de Lutero, mesmo com o cachimbo na boca, foi salvo. Nos dias de Lutero. Mas nos dias de Wesley já não era. Porque nos dias de Wesley tinha mensagem de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor veio depois de Pentecostes. Ver o Senhor não é ver o Senhor indo para o céu, não. Ver o Senhor manifestado em carne. Ninguém verá o Senhor se não seguir a paz com todos e a santificação. Aí chega a mensagem pentecostal e traz os dons espirituais, cura divina, e ora pelos enfermos, e fala línguas, e interpreta, e tem profecias. Foi uma tremenda bênção para aquele dia, aquela mensagem. Mas eles já haviam passado. Quando chegou no tempo pentecostal, meus irmãos, o povo já tinha largado do charuto, já era santificado. E agora, você tem aquelas primeiras mulheres pentecostais em 1900 e pouco, mulheres que vestiam honestamente. Hoje, as filhas delas é uma vergonha, porque elas não conseguem cumprir o que a mãe cumpriu lá atrás, o que a mãe natural dela cumpriu lá atrás, viveu a vida cristã. Você não colocaria uma calça esporte numa assembleiana,
quando o ministério das Assembleias de Deus iniciou lá em Belém do Pará. Você não coloca, hoje você coloca. Não precisa nem falar muito, é só arrumar um serviço e para o serviço que vai fazer, né? Então põe para trabalhar. Mas você não colocaria nela lá em 1920. Mas hoje você coloca. Porque a igreja facultou aquilo para eles. A mensagem pentecostal não endireita nada. Não endireita ninguém. A mensagem de Wesley, mesmo com santificação, não endireita o seu povo. A mensagem de Lutero não endireita seu povo. A primeira e segunda etapa do irmão Branham não pode nos endireitar. Sempre Deus tem uma mensagem que nos endireita. Agora, eu tenho isso aqui. Me veio, porque eu estava lendo Parado na Brecha, 76. Irmão Branham, escuta, deixa eu ler um pedacinho. Como Lutero pregou a justificação, mas ele deixou degenerar, porque ele não viveu o suficiente. Ele não pôde viver para depois vir a santificação. Então eles organizaram a igreja. Lutero não organizou. Após Lutero. Então veio Wesley, e depois de Wesley fizeram a igreja wesleyana, e então depois daquilo veio John Smith, o Batista, então Alexandre Campbell, e assim sucessivamente. Mas o homem, os reformadores, não viveram o suficiente para reunir tudo aquilo. Provavelmente há muitos cabos soltos semelhantes. E então, quando eles o fizeram, por exemplo, lá havia o batismo de imersão, mas usando os títulos. E você não pode ensinar eles mais. Você pega um luterano, o batismo é por aspersão. É igual a igreja católica, chuvisca água na cabeça e faz profissão de fé. Não tem diferença da igreja católica. Por quê? Porque Lutero saiu dali e ele não tinha mais verdade do que aquilo que ele pregou. O justo viverá pela fé. Logo veio Wesley, não podia também ter o batismo da forma correta. Vieram os pentecostais, aí usaram as águas para mostrar que o batismo quer dizer sepultamento, então vamos sepultá-lo, mas sepulta o indivíduo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O indivíduo não sabe a quem ele pertence, porque não tem nome. Qual o Pai? Qual o nome do Pai? Em nome do Pai. Se os pentecostais, porque eles são catedráticos na Bíblia, eles são estudados, eles são formados, eles não são que nem eu. Eles não são que nem eu. Eles não são de primário. E eles sabem muito bem disso. Por que que a Bíblia está dizendo em nome do Pai? A palavra nome é uma vez só e não diz nos nomes, como se Deus tivesse 3 nomes, um para o Pai, outro para o Filho, outro para o Espírito Santo. Mas em nome do Pai é singular. Agora um bobo vai querer explicar isso para um assembleiano, para um pentecostal que formou no seminário, lisou banco de seminário, os batistas lisando banco de seminário e aprendendo coisas, e eles vão falar, isso daí é de Pedro, você, por certo, eu prefiro pregar o que Pedro pregou do que qualquer igreja prega, porque eles não pregam o que a Bíblia prega. Mas é a mensagem em seu tempo. Escuta-me um pouquinho. Ele diz, o homem, os reformadores não viveram o suficiente para reunir tudo aquilo. Provavelmente há muitos cabos soltos, semelhantes. E então, quando eles fizeram, por exemplo, lá havia o batismo. Quando eles o fizeram, por imersão, mas usando os títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Não dava o nome do Pai. Não explicava para a pessoa, você sabe o que é Pai, Filho e Espírito Santo? Pai é Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo Cristo. Então você é unidade, Senhor, Jesus, Cristo. É um Deus, é um só Deus, uma só fé. Vocês não vêm com esse monte de fé, pensando que vão no arrebatamento, uma fé dualista, uma fé trinitária, uma fé unitária como eles têm. Daquela forma que eles têm, não irão também, dos unicistas. Eles terão que ter, a fé é uma só fé, e esta é a fé correta. O William Branham veio pregar isso para nós, trazer o que Pedro deu no dia de Pentecostes, e trazer isso para nós de uma veracidade tremenda. Nós sabemos que isso é verdade, e esta mensagem de William Branham consertou
a mensagem de Lutero, de Wesley, Pentecostes. Agora veio William Branham e pregou selos, abriu a palavra para nós, deu todas as bênçãos que nós precisávamos. E Deus falou para ele: não diga para ninguém. A terceira etapa: não diga a ninguém. Aí logo Deus pega e diz: bom, vamos rasgar outro véu. Tem mais um véu, tem um João aí. Rasga esse véu, tem alguma coisa lá dentro. Dentro de Brana tinha as eras, tinha os mensageiros, e ele tinha que revelar aquilo para o povo. Agora tem um outro véu aí, vamos rasgar esse véu, vamos rasgar esse João, vamos ver o que tem dentro dele. Então é que você mata a cobra e abre ela para ver o que está dentro dela. O que foi que ela comeu? Um jacaré? Ela comeu um boi? Ela comeu um homem? Assim nós vimos, abrimos. Isso rasga a palavra, rasga o homem, o ministério do dia, rasga ele e vê o que está lá dentro, vê o que ele comeu. Como? É rasgando o véu. É esquisito essa expressão, mas é assim que você tem que fazer. Rasga o véu e veja o que está lá dentro. Rasgou Brana. Quando eu vi dentro de Brana, eu vi todos os selos. Eu vi ele como o sétimo e vi o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dentro dele. Foi fácil. Quando você rasga João, você vê o que Brana não pôde falar. É só rasgar João. Não fica com dó dele não. Fica com dó do João não. Rasga ele. Rasga ele. Essa mensagem vai te endireitar a sua fé. Você não tem a fé correta, a sua fé está torta. Precisa de endireitar esta fé. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Tudo é um só Senhor, uma só fé, um só Senhor. A Bíblia diz: hoje vos nasceu na cidade de Davi Cristo, o Senhor. Lucas 2,11. Um só Senhor, uma só fé. Por que a pessoa não tem a fé certa? Aí tem a fé católica, a fé batista, a fé espírita, a fé umbandista, e está fé para todo lado. Precisa de ter a fé correta, uma só fé. Todo mundo teria que ter a fé que Jesus teve no seu dia, mas o fariseu tinha a sua fé, o essênio tinha a sua fé, o Anás tinha a sua fé, o Caifás tinha a sua fé, mas todos eles tinham que saber que precisavam ter a única fé que Deus respeita, uma só fé daquele mensageiro daquele dia. Nos dias de Brana, uma só fé, mas eles nunca puderam ficar naquela fé que Brana pregou, mas era uma só fé, e hoje é uma só fé. Você tem sua fé diferente, tem a fé na mensagem do fulano, do beltrano, do ciclano, mas tem uma coisa: Deus respeita uma só fé, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Me diz William Branham, não é o batismo nas águas, porque o irmão Branham diz: o batismo nas águas te põe em companheirismo com a igreja, com o povo, mas você não vai para o céu só por ter companheirismo com o povo. Ele diz: é o batismo com o Espírito Santo que te põe em companheirismo com Deus. Isto é, Deus vem e se manifesta, se revela em você, dentro de você. Amém. Irmãos, é tão bom essas coisas. A hora que a gente pensa que não tem nada, tem tanta coisa. É só rasgar, certo? Só rasgar. Rasgou o véu do templo, que bênção. Todos podiam chegar lá e comer do maná. Aproveitava naquele dia, porque o maná naquele dia não tinha bicho. O véu foi rasgado naquele dia do ministério de Jesus, não tinha bicho. Quando o véu foi rasgado no dia de Pentecoste, aquele outro véu já tinha bicho. Aí onde você estava já tinha bicho. Então você tem que ver, Deus sempre tem uma mensagem na frente para poder consertar a anterior. Ele tem uma mensagem na frente para completar a anterior. O ministério de Jesus Cristo, faltava coisas que ele não podia explicar no seu dia. Então, o que ele esperava? Esperava exatamente no último tempo, quando viesse o último mensageiro. E ele não sentia inferior, Jesus não sentia inferior em dizer: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque ele estava ali em carne. Diz: aquele que crê em mim vai fazer as obras que eu faço e maiores, porque eu que é o mim, ele creu em mim, eu vou estar nele.
Entende? É isso que as pessoas não entendem. Ah, mas o William Branham é maior que Jesus. É Jesus que está em William Branham. E João é maior que Branham. Não, é Jesus que está em João. É falta de você olhar e enxergar aquilo ali. Aí o irmão Branham vem aqui e diz, olha, e muitas daquelas coisas que eram indesejáveis. E então quando chegamos até o fim, a última mensagem tem que endireitar tudo aquilo. 76 parado na brecha. A última mensagem. Nós sabemos que a última mensagem foi do irmão Branham, dentro das eras. Dentro das eras. Cada mensageiro veio quando terminou a era anterior. Vai terminando a era, aí aparece o mensageiro. Termina aquela era, está aparecendo o mensageiro. O mensageiro, diz o profeta, sempre vem no final da era. Aí o William Branham diz, no final desta era pentecostal, temos que receber um mensageiro que tomará todos os cabos soltos e nos revelará os mistérios que estavam escondidos no livro. Veio, era ele. No final da era de William Branham, então Deus mandará outro. Aí virá João, que vai comer o livrinho e vai revelar para nós, mostrar para nós o que o William Branham não pôde falar no seu dia. Este é o nosso dia. Esta mensagem, queira você ou não, ela é para te consertar, para consertar a sua fé. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Amém? A última mensagem tem que endireitar tudo aquilo para trazer estas coisas a uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Grande Criador, te damos graças porque Tu és bom, maravilhoso, santo, e nós aqui estamos em uma luta neste mundo, Senhor. Lutamos contra nós mesmos, contra a nossa inteligência, contra a nossa carne, contra nossas ambições. Temos que viver lutando constantemente, mas crendo que quem é o vencedor é o Senhor. O Senhor diz, eu venci o mundo. Eu não estou apenas aqui para vencer o mundo, o Senhor já venceu o mundo por mim. Eu estou para vencer as coisas que me atormentam, que atacam a minha carne. Então eu tenho que vencer estas coisas, meu irmão, minha irmã, tem que vencer as coisas que atacam a sua carne, que te atormenta, que te tira da palavra, que te tira da verdade. Ajuda esse povo, Pai, a ver que há uma mensagem que endireita todas as coisas hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.